Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de uma doença que está aumentando muito nos últimos tempos, que é a sífilis. Então, a sífilis é considerada uma DST, uma doença sexualmente transmissível, né? Ela é transmitida então através do sexo, né? Do contato sexual, contato íntimo. E ela é dividida em várias fases, tá? Tem a fase primária, né? Que ela se manifesta pela uma úlcera, uma ferida, tá? Na parte genital, tá? A maioria das vezes. Essa ferida, ela é incolor, tá? Uma base rosinha, tá? Ela não dói, tá? Ela não coça, ela não arde, né? E ela tende a durar uns 2 a 4 semanas e ela regride, ela desaparece, tá? Ela geralmente aparece na área genital, então no homem pode aparecer no pênis, na cabeça, no corpo do pênis, tá? E na mulher ela aparece, pode aparecer nos lábios da vagina, né? No clitóris e pode aparecer por dentro da vagina, tá? Então a mulher, ela é mais difícil de visualizar a úlcera genital da sífilis. Também outros lugares que podem aparecer é úlceras, né, na boca, né, nos lábios. Então, desde 2010 para cá, tem se aumentado muito o número de sífilis no Brasil, né? Em todas as regiões, inclusive na nossa, tem se aumentado muito o número de casos, tá? Então, assim, ó, a gente teve contato, a pessoa tem um contato com a bactéria que causa sífilis, tá? É uma bactéria. Essa bactéria entra no organismo e ela pode demorar 3 meses para se manifestar como sífilis primária, né? Que é essa feridinha, né? Na genitália, né? Essa ferida, então, ela é rica em bactérias, tá? Então, toca ali, tá transmitindo para outras pessoas, né? Que tem um contato íntimo, né? E essa ferida, então, vai durar de 2 a 6 semanas e depois desaparece, mesmo sem tratamento. A secundária, a sífilis secundária, né, seria a segunda fase da doença, só se manifesta se a pessoa não fizer nenhum tratamento, tá? Então, como é que é a forma de manifestação da sífilis secundária? A pessoa vai ter lesões pelo corpo, né, como se fosse uma alergia. E aí, então, ela não tem mais nenhum problema genital, tá? E agora a única manifestação que tem é uma alergia, é um eczema pelo corpo, tá? Tem 2 lesões que são muito características da sífilis, tá? Nesse sentido. Feridas, então, essas lesões na palma da mão e na sola do pé, tá? Poucas, eu diria que praticamente só a sífilis causa esse tipo de lesão. Então, um paciente que tem essa história, né, chega, né, conhece alguém que tenha, né, volta e meia, né, ou já teve, ou está com lesões na palma da mão ou na sola dos pés, tem que fazer exame de sífilis para poder diagnosticar e ter certeza que é, tá? Então, assim, é mais fácil fazer diagnóstico nessa fase, porque a gente está enxergando pelo corpo todo, né? E aí pede o exame e dá positivo, tá? E aí, vamos supor que mesmo assim a pessoa ache que é uma alergia, né? Não procura atendimento médico, não se faz o diagnóstico nessa fase. Essas lesões vão durar, então, também 2 a 6 semanas no corpo e elas vão regredir, tá? Vão desaparecer. E aí a sífilis entra para dentro do corpo, a bactéria fica dentro do corpo e fica atingindo os órgãos por dentro, tá? Atinge o coração, atinge o sistema nervoso, né? Atinge os ossos e aí causa sífilis terciária, tá? A sífilis é uma doença que ela pode demorar muitos anos para se manifestar, tá? De chegar até o contato, né? O contágio, até sífilis secundária e é muito mais tempo ainda para sífilis terciária. Né? Isso era uma coisa muito comum no início do século XX, tá? 1920 por ali, era muito comum as pessoas terem sífilis, né? E chegarem até o estágio de sífilis terciária, né? Hoje em dia não mais, porque o tratamento é com antibiótico, né? E hoje em dia o uso de antibiótico é usado em larga escala, né?
para tratar uma infecção respiratória, uma sinusite, uma dor de garganta, uma infecção urinária. Então a pessoa está tratando, né, a sífilis mesmo sem saber, tá? Então hoje em dia os casos de sífilis terciária são muito mais difíceis de ter, né, do que tinha há 100 anos atrás, né? Um outro tipo de sífilis é a sífilis congênita, né, que é transmitida de mãe para filho, né? A pessoa, então, a mãe tem a bactéria no organismo e passa para o bebê através da placenta e o bebezinho nasce com problema, né? Se não é diagnosticado durante o pré-natal e não é tratado, a sífilis passa para a criança e causa vários problemas, né? Às vezes até incompatíveis com a vida, né? Se é tratado, né, esse tipo de situação não chega a acontecer, né? O diagnóstico, então, da sífilis é feito através de exames de sangue, né? Então, super fácil de detectar, né? Faz um exame de laboratório e descobre se a pessoa tem ou não, né? E o tratamento, né? Então, como eu falei, é com antibióticos, né? E aí a pessoa repete os exames 3 meses depois do tratamento, 6 meses depois do tratamento e 1 ano após o tratamento, né? Para ver que ficou 100% bem, tá? A sífilis deixa uma cicatriz sorológica, que a gente chama. O que isso significa? Que a sífilis, então, ela fica marcada no sangue, né? A pessoa vai fazer exames e vai ver que tá com um problema, né, que já teve infectado alguma vez na vida, né? Como é que a gente sabe se é uma nova infecção ou não? Né? Por isso é tão importante o acompanhamento, porque a gente vai vendo o título, né? O valor do exame. Se ele vai sempre se manter baixo, significa que aquela pessoa está curada. Se ele vai subindo, significa que a pessoa se infectou novamente. Qual é o grande problema da sífilis, né? Pô, a sífilis é curável, trata com antibiótico, né? Por que a pessoa tem que se preocupar com a sífilis? Porque a sífilis é uma porta de entrada para outras DSTs, né? Se a pessoa pegou sífilis, é sinal que ela transa sem camisinha, né? Tem relações sexuais sem camisinha. E aí tu tá tendo uma porta de entrada para HIV, para hepatites, né? Que são doenças que não tem cura, né? Que não tem que tem tratamento, mas que não levam à cura. Então, a gente tem que começar a perceber que a gente tem que ficar preocupado com a sífilis exatamente por esse motivo, né? Vai tratar a sífilis, vai curar, né? Vai ficar 100% novamente, mas ela significa que a pessoa está tendo comportamentos de risco, tá se expondo a situações que não deveria estar expostas, tá? Então, se você acha que pode ter, ou conhece alguém que possa ter, ou então tá tendo comportamentos de risco, né? Procure a gente, que a gente conversa, né? Faz os exames e, se precisar, a gente faz o tratamento.